O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova ao reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. Saúde e paz a todos os que aqui se congregam nesta casa da Mãe da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais, Santuário Basílica, unindo nossos corações a irmãos e irmãs de longe e de perto, de todo o nosso Brasil, através da TV Horizonte, Rádio América, Rádio e TV da Padroeira de Minas, e também através da TV Evangelizar e da TV Pai Eterno. O tesouro da Eucaristia que hoje celebramos se enriquece com uma pérola preciosa. Nós estamos celebrando hoje o início do mês da Bíblia, mês de setembro. E nesta celebração, damos graças a Deus por 50 anos deste caminho em toda a igreja no Brasil, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós somos a igreja que nasce e vive da Eucaristia, e somos a igreja que vive e nasce da palavra de Deus. Por isso aqui estamos, nesta pequena ermida, Santuário Basílica da Padroeira de Minas, Padre Wagner Calegari, o reitor, Padre Felipe, pró-reitor, o diácono Noraldino, hoje aniversariante, e os colaboradores todos acolhem muitos corações. Corações que vêm e que trazem muitos outros corações, de milhares e milhares de pessoas por este Brasil afora. Quero então registrar com alegria a presença de padres da Diocese de Itabira e de Marajó, e também do Padre Joel, que é vigário episcopal para a pastoral aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Quero, de modo especial, fazer uma menção a Neuza, Lucimara e Ana Angélica, mulheres catequistas que trazem a Arquidiocese de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, trazem o Leste 2 e toda a igreja em nosso Brasil. É uma grande emoção viver esta celebração
de ação de graças. Falta até um pouco de ar para dizer a força bonita desta celebração e dessa ação de graças. Permitam-me tirar de longe de vocês a minha máscara para assim respirar melhor e dizer com a força bonita do peito, do fundo do coração, a alegria bonita desta celebração e deste dia. Há 50 anos nasceu o mês da Bíblia, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Naquela oportunidade, a Arquidiocese de Belo Horizonte celebrava seu jubileu de ouro. Um jubileu de ouro celebrado com esta pérola do mês da Bíblia, que se tornou um patrimônio de toda a igreja no Brasil inteiro, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu quero lembrar, o Concílio Vaticano II, terminado em dezembro de 1965, retomou com a Dei Verbum, com esse documento importantíssimo sobre a palavra de Deus, retomou um caminho importante e bonito da nossa igreja, a palavra de Deus colocada em primeiro lugar. A partir desta experiência bonita do Vaticano II, constatando uma distância da igreja, da palavra de Deus por séculos, este caminho fecundo tem se tornado um grande dom para a vida da igreja e para a vida de todos nós. Por isso, celebrar 50 anos do mês da Bíblia em toda a igreja no Brasil é trazer a beleza bonita de um caminho percorrido com o trabalho de tantos irmãos e irmãs, homens e mulheres dedicados a este trabalho. E por isso quero ainda referir-me neste caminho o trabalho importante da Comissão Episcopal Pastoral Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sob a presidência de Dom Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba, com colaboradores e tantos irmãos e irmãs que difundem a palavra de Deus e dão à catequese a sua alma a partir da palavra santa de nosso Deus. Por isso estamos em festa na alegria de celebrar o início do mês da Bíblia e de dar graças a Deus por este caminho de 50 anos, para que nós nos convençamos cada vez mais da importância da palavra de Deus colocada em primeiro lugar. E o fazemos na oportunidade do início da Semana da Pátria. A Semana da Pátria é a semana em que nós somos chamados a pensar de modo muito profundo e sério e comprometido sobre a nação brasileira que nós formamos, exigidos de uma cidadania qualificada, marcada pelo diálogo, pela solidariedade, pelo respeito, pela cooperação, por um olhar que atinge os mais pobres, sem radicalismo, sem polarizações, sem disputas. Desejo que a luz da palavra santa de Deus no início desta Semana da Pátria ilumine este caminho, porque nós precisamos de reconstruir a nossa sociedade brasileira, e é tarefa de todos nós. E nós, os cristãos, temos que contribuir de modo cada vez mais decisivo. Não temos tempo a perder. Não podemos jogar fora energias. Não podemos perder oportunidades. É por isso que suplicamos a Deus a oportunidade de vivermos esta Semana da Pátria de uma maneira diferente, no diálogo, no respeito às instituições democráticas, na contribuição bonita e importante da nossa cidadania qualificada. Celebrar, portanto, hoje o início da Semana da Pátria, coincidindo com o início do mês da Bíblia, para nós, os cristãos, porque somos uma nação de muitos cristãos, é iluminar com o diálogo, com a solidariedade, com o amor, o caminho que vamos percorrer. Celebramos, pois, a alegria do cinquentenário do mês da Bíblia, aqui nesta casa de clemência e bondade,
torna-se significativo porque cada santuário mariano é de verdade um lugar da escuta por excelência da palavra de Deus, porque é aquela que tem nele o título, como aqui a Senhora da Piedade, em tantos santuários marianos pequenos e grandes espalhados pelo Brasil inteiro, ela é o exemplo da escuta da palavra de Deus. Palavra de Deus que, escutada, produz no coração uma resposta de amor. Quem escuta a palavra santa de Deus, produz no seu coração a oportunidade de uma resposta de amor no serviço. Por isso, contemplamos a Mãe Maria, a Mãe da Piedade, que coloca para nós o centro da nossa vida, Cristo. Ao colocá-lo no seu colo, colocando-nos a nós mesmos, ela nos dá a oportunidade de vivermos a compreensão importante e bonita que o centro da nossa vida é Cristo. Por isso, colocar a palavra de Deus em primeiro lugar é colocar Cristo no centro de nossa vida. Ele, na palavra de Deus, é o ápice da revelação do Pai, que amorosamente nos dá o seu Filho, que morre na cruz e ressuscita para nos salvar, abrindo-nos um novo caminho. Volto à palavra santa de Deus e contemplo aqui a carta de São Paulo aos Colossenses, quando ele exatamente faz um verdadeiro programa que convence-nos da importância da centralidade da palavra de Deus. Dirigindo-se aos Colossenses, ele os elogia a sua fé e lembra que essa fé nasce autêntica, forte e profunda da experiência da escuta da palavra de Deus. Uma experiência de escuta que produz amor. Por isso compreendemos, não podemos nenhum de nós, no caminho do nosso discipulado, no seguimento de Cristo Jesus, viver um só dia sem a palavra santa de Deus. A palavra santa de Deus proclamada e escutada a cada dia na liturgia, na experiência da leitura orante nas comunidades de fé, na catequese, nas circunstâncias outras da vida e particularmente na casa da família de cada um de nós, é o instrumento para produzir em nós o amor que nosso coração precisa nutrir e ter em abundância, para nos dar condições de viver um testemunho bonito e amoroso. O apóstolo lembra o testemunho de Epáfras. Foi com ele que a comunidade aprendeu, exatamente para mostrar a exemplaridade do testemunho de um discípulo que, ao escutar a palavra de Deus, produz nele o amor, um amor que é sabedoria e uma sabedoria que lhe dá a condição de viver na comunhão, na verdade, no bem e pela justiça. Este programa bonito que o apóstolo Paulo recorda aqui ao escrever aos Colossenses nasce, portanto, da experiência de ter Cristo no centro. Cristo é centro de nossa vida pela Eucaristia que celebramos. É o centro de nossa vida na medida em que proclamamos e escutamos a palavra santa de Deus. A esperança que nasce no coração de cada discípulo e discípula não é uma esperança vã, é fidedigna, porque ela se assenta em Cristo. Colocar, portanto, irmãos e irmãs, a palavra de Deus no centro de nossa vida significa, portanto, aprender e fazer a experiência da centralidade do encontro pessoal de cada um de nós com Ele, Cristo. Não é um anúncio em vão, não é um anúncio qualquer, não é apenas uma explicação, é a possibilidade de uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Por isso, a palavra de Deus, em primeiro lugar, na vida da igreja e no compromisso de proclamar a palavra como projeto de evangelização de todos nós, é oferecer a cada pessoa, em todas as etapas de sua vida. Por isso, a importância grande da catequese, oferecer a cada pessoa a oportunidade de um encontro pessoal com Cristo. Não existe nada mais precioso na fé do que um encontro pessoal com Cristo.
E uma fé só é autêntica na medida em que é encontro pessoal com Cristo. Nós o fazemos por muitos modos. A própria natureza nos ajuda a compreender a beleza da criação e a beleza revelada do amor de Deus. Cada irmão e cada irmã, sobretudo os pobres e os sofredores. E a palavra de Deus é o ápice desta experiência pedagógica, de nos conduzir a uma experiência que assenta em nosso coração a força do amor, devolvendo-nos a inteireza que perdemos. Compreendemos neste horizonte a luz bonita desse trecho do Evangelho de Lucas, quando a sogra de Pedro, de cama, recebe a beleza do milagre da inteireza de sua vida recuperada. A sua presença ali não é uma presença por interesse. Não foi à casa de Pedro simplesmente para tomar refeição. Não foi à casa de Pedro simplesmente para repousar. Foi à casa de Pedro para proporcionar à sua sogra a experiência de um encontro pessoal com Cristo, de quem sai a força que nos move, a força que nos transforma e a força que nos devolve a inteireza no amor. Ali presente, ele a toca e a levanta. Devolve a ela a inteireza que ela tinha perdido na sua condição física, humana, moral e espiritual. E ela se levanta para dizer da consequência que a palavra de Deus produz naquele coração que a escuta de verdade. Ela se põe a servir, torna-se servidora. A escuta da palavra de Deus é a experiência importante e bonita de fazer de nós servidores e servidoras da vida, especialmente daqueles que precisam mais, os pobres, os enfermos, os vulneráveis, aqueles que estão numa luta maior pelo dom da vida, que é dom sagrado e inviolável, dado por Deus a cada um de nós, fazendo de nós missionários desta mesma vida. É Ele Cristo, é Ele o centro. Por isso, ser uma igreja da palavra é professar que Cristo é o centro da nossa vida e da nossa fé. E aprender a percorrer este caminho no seu segmento, deixando-nos tocar por sua força, produzindo em nós uma nova compreensão, uma nova mentalidade, um novo jeito de a gente ser e de a gente viver. Celebrar, portanto, o cinquentenário do mês da Bíblia significa para toda a nossa igreja no Brasil o primado da palavra de Deus. Assim como o objetivo geral das nossas diretrizes gerais da ação evangelizadora na igreja no Brasil diz: evangelizar pelo anúncio da palavra de Deus, formando comunidades eclesiais missionárias, à luz da opção preferencial pelos pobres, construindo um novo estilo de vida na vida da casa comum, enquanto estamos a caminho do reino definitivo. O anúncio da palavra de Deus se torne, portanto, nesse caminho do mês da Bíblia, a reafirmação do compromisso e a efetivação da missão de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na vida da igreja, na vida da família, na vida da comunidade de fé e na vida pessoal de cada um de nós. Seja, portanto, esse o nosso propósito, seja esta a graça que pedimos de Deus, para que nós possamos também ser dignos deste elogio que o apóstolo Paulo faz aos Colossenses. O fundamento bonito de sua fé, a força de sua esperança e a alegria do seu testemunho vem exatamente da experiência da escuta da palavra de Deus. Vamos fazer ecoar em toda a igreja no Brasil a centralidade da palavra de Deus. Vamos proclamá-la e ouvi-la diariamente, em todas as circunstâncias, para que urgentemente, pela força e pela sabedoria que vem da palavra de Deus, chegue ao coração de cada um de nós o novo da presença amorosa de Deus. E nós possamos dar conta de ser uma igreja missionária,
Uma igreja missionária que faça uma grande reação missionária neste momento na igreja e na sociedade brasileira. De modo que nós possamos oferecer, pela força de um testemunho, como o exemplo de Epáfras, o exemplo da comunidade dos Colossenses, o exemplo da sogra curada de Pedro que se põe a servir, nós possamos oferecer à nação brasileira um cristianismo autêntico, bonito, solidário, fraterno, que transforma mentes e corações e que nos faça irmandados como membros dessa nação bonita, que temos a alegria e o santo orgulho de pertencer, que é a nação brasileira. Vamos, como igreja, fazer este caminho, dar um novo rumo às coisas, iluminar o nosso caminho, porque a palavra de Deus, como cantamos no Salmo 118, é verdadeiramente luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Seja esse o nosso compromisso. E ao refletirmos neste mês da Bíblia, deste cinquentenário de sua celebração, a Carta aos Gálatas, cresçamos no sentido de pertença, cresçamos no sentido de respeito mútuo e de diálogo, como Pedro e Paulo são exemplares nesta carta. Cresçamos no conhecimento da doutrina bonita da nossa fé, não como conceitual simplesmente, não como rigidez, mas como experiência que brota e faz brotar em nossos corações a sabedoria do amor. Deus nos ajude a fazer este caminho e que nossos passos sejam firmados no caminho do seguimento de Cristo pela força de sua palavra. Amém. Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso. Criador do céu